Então, aqui, né, como a Fátima já apresentou para vocês, eu trabalho no Hospital Municipal, né, e trabalho na Unifil também, que é a faculdade de Londrina, mas eu atuo no campus daqui. E no Hospital Municipal já estou trabalhando ali há 15 anos. Completei mês passado 15 anos de empresa, tá bom? Vamos lá. Câncer de mama, né? O que o câncer de mama é para nós, né? O tumor maligno que se desenvolve na mama como uma consequência de alterações genéticas em algum conjunto de células da mama que podem se dividir descontroladamente, né? Porém, a palavra, deixa eu ligar aqui minha laserzinha aqui, vamos lá. Porém, a palavra tumor, gente, nem sempre está relacionado a algo maligno, tá? Tumor é tudo quanto é desordem celular. Isso pode ser até aquele cisto sebáceo que vocês têm, algumas pessoas, né, desenvolvem na pele, em algumas partes do corpo, começa a desenvolver aquela desordenação celular ali de gordura, e é considerado também um tumor, mas é considerado um tumor benigno. A palavra maligno, benigno, só pode diferenciar isso lá na última instância, na biópsia. Quando vai para o sistema histológico, né, o estudo histológico, é que você vai definir se isso é um tumor câncer ou é um tumor benigno, beleza? Anatomia da mama, por que é importante a gente conhecer a anatomia? Eu sempre falo, aqui, ó, nessa região anatômica da axila, aqui a gente observa que as linfáticas estão totalmente interligadas ao nosso tecido mamário. Qual que é a principal função da nossa mama, além da nossa sexualidade, da nossa feminilidade? A principal função desse órgão é a amamentação, é produção de leite. Então, o que, que acontece? Quando você deseja ser mãe e é gestante, ganha o bebê e começa uma amamentação, todo esse sistema, entre eles se conectam nessa produção. Então, aqui nos ductos, né, na região ductal aqui, dos ductos, ó, lactíferos, que é onde é produzido o leite, é onde a maioria dos tumores relacionados à mama inicial é normalmente nessa região, tá? Onde eu tô com a bolinha do laser aqui. Então, normalmente, a maioria dos tumores estão aqui, porém, não quer dizer que se eu vou ter sempre nessa região, posso ter nessa, posso ter aqui. Vários se desenvolvem no fundo mamário e alguns, inclusive, na região axilar. Qual que é o perigo dessa região em relação ao tumor, ou a célula, melhor dizendo, de mama, né, maligna? É que até que ela não se conecta ainda no sistema linfático, ainda eu consigo trabalhar com uma situação local, que a gente fala, né? Ainda eu consigo barrar, talvez, essas células que elas atinjam todo o sistema. A partir do momento que esse tumor se desenvolve rapidamente ou muito agressivo e chega até a região sentinela ali das axilas, que é o sistema sentinela que a gente fala, aí, infelizmente, isso se espalha, né, pela corrente sanguínea, atingindo outros órgãos, como, por exemplo, pulmão, cérebro e ossos, tá? E esses outros órgãos mais afetados em relação ao câncer de mama. Fatores de risco, né? Então, antigamente, a gente se falava muito em histórico familiar, hereditário, você não ouvia falar sobre costumes, né? Sobre as suas atividades diárias. Falava-se muito, se a mãe, se a tia, a avó teve um câncer de mama, provavelmente você vai desenvolver essa hereditariedade. Hoje não é mais só isso, tá? É bem menos isso, e muito mais aquilo que nós costumamos fazer, os nossos hábitos. Então, isso inclui tabagismo, obesidade, né, que entra no sedentarismo, obviamente, o alcoolismo e, lógico, que os parentes lá de primeiro grau, 2 ou mais parentes, né, e isso vai se estendendo, inclusive, com parentes que tenham tido câncer de ovário, porque o fator de órgão entre mama e ovário, eles estão muito ligados, tá? É onde nós temos as produções hormonais e isso tem uma relação muito direta.
Então, sempre que uma pessoa é atingida, uma mulher ou um homem é atingido, no caso da mulher, principalmente em relação ao ovário, é atingido pelo câncer de mama, esse tratamento sempre será conjunto com o órgão ovário e útero, tá? E se a pessoa já não tem útero, o ovário será sempre vigilado, vai ser vigilante também, tá? Então, aqui está na imagem, né, exatamente os nossos hábitos, né? Então, quem é tabagista já sabe que o pezinho está mais próximo do câncer do que quem não é, né? E eu estou falando hoje diretamente mais envolvido com câncer de mama, mas isso se estende a vários tipos de câncer. Falamos em câncer em número pelo INCA, se vocês levantarem lá o índice desse câncer, é o primeiro na ordem lá em mortalidade de mulheres. Então, o câncer de mama, ele atinge, como eu falei, o pulmão, ele atinge o cérebro e os ossos, principalmente, né? Criando as metástases. Porém, se eu tiver um comportamento como esse, tabagista, alcoolista, comendo só porcaria, né, sem se preocupar com a gordura, com o sedentarismo, eu me entrego de vez, eu quero só comer, eu estou engordando, lembrando que o tumor adora uma gordura, tá? Então, quanto menos gordura você tiver no teu corpo, mais favorável vai ser num tratamento. Exames indicados a esse estudo. Então, o autoexame vem primeiro, por quê? Não que ele vá te dar um diagnóstico do tumor, jamais relacione autoexame com diagnóstico. O que é o autoexame? Para que ele serve? Ele serve principalmente para você se autoconhecer, porque a gente está numa vida assim tão rápida, tão elétrica, tão tudo para ontem, já foi, né? O tempo está muito acelerado, a gente esquece de se auto-ver, inclusive no espelho. Então, você deixa de olhar o teu corpo, de sentir o que o teu corpo está querendo falar e você não escuta, né, em sinais, e a gente peca. Então, o autoexame ele é muito fundamental nesse autoconhecimento do próprio corpo, principalmente das mamas. Por que eu digo isso? Você pode ir ao espelho, levantar os braços, baixar os braços e observar se a sua arquitetura da mama se altera de alguma maneira, tá? Então, esse exame pode ser feito principalmente para as mulheres que ainda têm ciclo, né, menstrual. Isso tem uma diferença no dia que você deve fazer isso. Então, as mulheres que ainda têm ciclo menstrual, o melhor dia indicado é após o ciclo, mais ou menos uns 3 dias. Então, após o teu ciclo, final do ciclo, você conta 1, 2, 3 dias e já pode estar fazendo esse autoexame, que depois na figura eu vou mostrar para vocês como que se faz. Tá? Alguns acredito que já deve ter feito, né? Espero que alguma já tenha feito isso, mas é bem importante fazer esse autoexame. E não depende do médico, não depende de nenhum equipamento, é só da sua mão, tá? A ultrassonografia mamária, ela está muito indicada às mulheres mais jovens, né? Então, se eu estou indo no médico, eu estou fazendo todos meus preventivos anualmente, e eu incluo nesse preventivo uma ultrassom mamária, isso é muito interessante, muito importante para a mulher. Ali você vai conseguir diagnosticar se você tem um cisto, se esse cisto se altera, se você tem alguma massa, né, presente que não calcificada aparece muito bem, e principalmente não tem radiação. Então, é um exame que, além do custo, ele tem vários benefícios. Se você tem condições de fazer uma atração, que hoje, gente, aqui na cidade, a gente tem inúmeros convênios aí que fazem desconto, né? E oferecem esse exame por um preço bem razoável, bem barato. Então, uma vez por ano, mulheres jovens deveriam estar incluindo nos seus preventivos isso. A mamografia, ela é um exame mega fundamental de todas as décadas, vamos dizer, das últimas décadas. Esse exame é fundamental, aí sim, no início da lucidação, vamos dizer, do diagnóstico ao câncer de mama. Porque na mamografia, se eu tiver um tumor, microtumor, uma microcalcificação, uma formação inicial de um tumor, vai aparecer. Tá? Então, a mamografia é fundamental.
Só que ela tem radiação. Nós estamos falando exatamente de um raio-x da mama, tá? A mamografia, ela emite radiação para fazer esse exame. Então, por isso que nós temos que ter a consciência de que esse exame, a menos que você tenha um controle de rastreamento de possível câncer de mama ou histórico familiar, a menos que o médico indique você fazer de 6 em 6 meses, você só fará de ano em ano. Alguns casos, quando não tem achados nenhum, é jogado para 2 em 2 anos, tá? Mas é fundamental as mulheres, principalmente na faixa etária acima dos 40 anos, estar realizando essa mamografia. As outras mulheres abaixo dessa idade, eu sugiro a ultrassom. Claro que quem vai definir isso é o médico, não sou eu, nem ninguém da área de imagem, mas sim o médico. E ele vai te indicar se ele quer ultrassom ou mamo. Em alguns casos, inclusive, eles associam os dois, porque um complementa o outro. Então, quando o médico pedir para você uma ultrassom e, de repente, ele viu alguma coisinha que ele queria ter certeza ou te esclarecer melhor, ele vai pedir a mamografia. Então, não pensa que o médico está pedindo para ganhar comissão, que tem muito nessa fala das comissões. Não estou dizendo para vocês que eu tenho conhecimento disso, mas é o que eu ouço falar, tá? Então, só para esclarecer que é bem importante, às vezes, esses complementos. A ressonância magnética, na minha opinião, sem dúvida alguma, é o melhor exame que existe para estudo mamário. O que nos deixa um pouco longe desse exame, que eu estou dizendo para vocês que realmente é um dos melhores que existe? Primeiro, é o dinheiro, né? Vamos falar em situação monetária, financeira mesmo. Esse exame, ele não sai por menos de R$ 1.200, tá? É mais ou menos 1.200, tem lugares que passa até de R$ 2.000. Aqui em Foz eu não tenho certeza, mas está nessa faixa aí de 1.200. Então, a ressonância, o único desconforto nesse exame que vocês vão ver nas imagens é o posicionamento da mulher, que ela tem que ficar em decúbito ventral, né, de bruço, dentro das bobinas das mamas. Porém, é um exame que é em torno de 30 minutos, a execução desse exame, mas é um exame que vai elucidar qualquer tipo de alteração que tiver na tua mama, vai aparecer. Inclusive em tecidos adjacentes, como a região torácica, e chega a aparecer parte do coração nesse exame. Então, é um exame fundamental para um diagnóstico mais duvidoso, vamos dizer assim. E a tomossíntese, como a professora Fátima comentou, eu sempre estou em busca da atualidade, das coisas que estão chegando ao mercado, e hoje nós temos equipamento chamado tomossíntese, que é uma tomografia da mama. Então, quando eu falo em tomografia, automaticamente eu volto para a casa da radiação ionizante. Então, a tomossíntese, assim como a mamografia, ela também é produzida através da exposição à radiação. Então, esse exame, ele é fundamental para, por exemplo, aquelas mamas bem densas, né, fibroglandulares, que fica uma dúvida de, será que tem um nódulo, será que é um tumor? Então, a tomossíntese ou a ressonância seria mega providente nessa elucidação desse diagnóstico. A diferença entre elas não é nem o preço, porque as duas são semelhantes o valor, em torno de 1.200, mas em relação ao benefício, esse não tem radiação, esse tem radiação, esse dura em torno de 8 minutos e esse em torno de 30 a 40 minutos. Então, tem esses prós e contras aí para vocês analisarem. Sintomas. Câncer de mama, ele varia, né, conforme o estágio, e na maioria deles, inicialmente, não se apresenta sintoma algum. Tá? É como eu falei para você conseguir palpar aqui, ó, né? Aqui eu trago essa informação. Para vocês conseguirem palpar um tumorzinho de mama aí de 1 centímetro, é porque ele já está grande, tá? Inicialmente, lá, quando ele está numa esfera menor que isso, bem pequenininho, ele dificilmente será palpado pelos dedos de vocês, né? Dependendo, inclusive, da região que ele se encontra, né? Porém, quando ele chega nessa fase aí, a gente já passou em torno de até 5, 6 anos, tá?
para chegar nesse tamanho aí. A partir daí que o negócio começa a ficar complicado. Por que que começa a ficar complicado? Porque quando ele chega nesse estágio, daí para frente é muito rápido. Tá? Então, por isso que eu falo das prevenções, eu sempre friso a prevenção anual, que daí você vai ter grande chance de pegar qualquer coisa lá no começo. Agora, se você ficar a vida inteira, eu tenho 40, não senti caroço. Eu tenho 50, não senti caroço. Agora eu fiz 60, eu acho que eu estou sentindo caroço. Aí você ir para fazer um exame, aí talvez seja bem tarde demais. Aqui são alguns sinais, né, aparentes que podem dar um sinal de que algo não está legal. Pode ser um câncer, mas também pode ser só uma inflamação mamária. Então, uma ferida na mama. Quando eu falo ferida, gente, eu sempre friso, porque a gente corre risco, já aconteceu comigo, de eu colocar um biquíni, né, que no varal ali passou um bichinho, alguma coisa, e me deu alergia de alguma maneira, ficou aquela marquinha, que fica aquela coceirinha, e depois, com logo uma pomadinha local ali, já resolve o problema, e some. Então, esse tipo de feridinha, não se preocupe, isso é uma reação alérgica da sua pele, né? Um contato com algum bicho, algum inseto, enfim. Porém, você deve conhecer o seu corpo. Então, se você observar que essa ferida se prolonga aí por meses, né? E não fecha, não sara, você não pode ficar esperando, você tem que ir atrás, decifrar o porquê de tudo isso. Nódulos aparentes é quando a pele já começa a deformar com os carocinhos para fora. Daí aí já é uma grande chance de estar um problema bem instalado já. Alterações no mamilo. O que eu falo da alteração do mamilo? Por que a gente frisa muito isso? Há mulheres, né? Não sei se alguma de vocês aí se identificam com isso, mas há mulheres que têm uma alteração anatômica natural, né? Nasceu dessa maneira, com o mamilo retrovertido, ele é para dentro. Tá? Ele é invertido. Então, o que acontece? Esse mamilo que você já nasceu assim, não tem problema nenhum, tá? A menos que se instale aí futuramente alguma coisa relacionada ao câncer. Mas não é que você tem mamilo invertido, você já vai ter câncer, ou você tem um câncer. Não é isso. Então, eu deixo bem claro que esse mamilo invertido, muitas mulheres nascem assim. Eu já vi mulheres que têm um para fora e um invertido, eu já vi as duas invertidas, entendeu? Então, eu sempre friso tudo isso. O mamilo invertido naturalmente, ok. Agora, ele nunca foi invertido, ele sempre foi exposto, né, externo. E, de repente, ele se inverte, ele vai para dentro da sua mama e você fica apertando para ele voltar e ele não volta, aí já é um sinal bem complicado, porque eu posso, na região posterior desse mamilo, ter um tumor puxando isso. Tá? Então, aí já tem que correr, mas correr muito rápido. Tá? Secreção. Por que aqui a gente frisa em secreções escuras? A secreção escura, a gente fala pelo seguinte motivo: ele é um problema já muito complicado, já passou por todos os estágios inflamatórios e pode ser até secreção de um próprio tumor em desenvolvimento. Algumas secreções sairão naturalmente das suas mamas, porque nós temos os hormônios e principalmente o hormônio prolactina. Ele tem bastante relação com essas secreções. Eu, inclusive, já fiz tratamento disso. Teve uma época que eu tive uma alteração de prolactina. Os meus filhos tinham já 10 anos, eu não estava grávida, fiz teste, inclusive, porque não parava de sair leite do meu peito. E eu não estava grávida e não tinha nada, né? Aparentemente nada anormal. Mas eu estava com o meu hormônio da prolactina extremamente elevado. É como se eu estivesse puérpera, acabar de ganhar um filho, mas não tinha um filho. Então, naquela época, até a endócrina suspeitou de um tumor de hipófise, que é outra glândula, né? Glândula que a gente tem na base do cérebro. Ali dentro da célula túrcica fica essa glândulazinha, que é uma amendoazinha pequenininha. E essa hipófise, ela tem uma relação totalmente direta com todos os nossos hormônios, tá? Da tireoide, da mama, do ovário, enfim. Ela comanda você.
Então, se tiver uma alteração, você vai ter produção de leite, vai ter secreçãozinha transparente, tá? Então, procure um endócrino para elucidar isso. Pele enrugada, né? É o formato que a gente chama de casca de laranja. Então, quando a gente pega aquelas laranjas bem grandonas, assim, que tem aquela casca meia cheia de irregularidades, se assemelha àquilo quando você passa a mão na mama. Então, tomem cuidado com essas peles enrugadas, que nunca foi, dá uma atenção especial. Vermelhidão e inchaço. Vocês vão entender nas imagens que eu vou estar mostrando por que um vermelhidão e um inchaço deve levar muito em consideração. Porque se você não se queimou, se você não derrubou nada que pudesse afetar a sua pele de forma a ficar vermelha e inchada, você deve dar atenção totalmente especial a um possível tumor de mama. E aí tem algumas imagens para vocês entenderem aquela questão do mamilo invertido. Olha aqui, ó, isso aqui que acontece, o mamilo era para fora e ele começa a puxar para dentro porque tem um tumor atrás desse mamilo. Você nasceu assim, não se preocupe, não põe nada na sua cabeça, tá? Ó o vermelhidão. Como que deixa chegar nesse vermelhidão, nessa extensão para ir ao médico? Olha aqui, a mesma coisa, ó, formato casca de laranja, ó, irregularidades na pele, o mamilo totalmente alterado a cor, né? Parece que o mamilo está todo enrugado. Então, assim, são sinais que o nosso corpo dá. Agora, a hora que chegar nisso aqui, gente, infelizmente, eu sinto falar para vocês que a chance de cura nesse estágio é muito pequena, tá? Quando você dá atenção nos seus preventivos, que você sempre está em dia, dificilmente vai chegar nesse estágio, jamais praticamente, né? Mas infelizmente, ou por vergonha, ou por falta de condições, as pessoas vão aguentando ao extremo do terrorismo. Eu já falo terrorismo, porque pensa, gente, eu com uma espinha inflamada, eu não aguento de dor. Imagina uma mama, que é um órgão mega sensível do nosso organismo. Aqui é uma imagem meio complicada, né? Chocante até, eu diria. É uma paciente gestante e normal, eu já vi várias, tá? Várias, inclusive tem uma amiga pessoal minha que está passando por isso, ela já passou por essa fase. Mas, infelizmente, por essa opção que eu vou comentar aqui com vocês, que as mães, às vezes, por exemplo, descobrem um câncer de mama na gestação. Então, ela vai lá, vai fazer, ela descobre que está grávida, começa a fazer os exames e, de repente, vai começar a inchar demais. Ó, observa que uma mama está normal, está inchadinha, porque é produção de leite, né? Observa que o mamilo já mudou a cor, né? Ele fica um pouco mais acentuada a cor. Mas como que está acontecendo isso? O que levou a acontecer dessa maneira com a outra mama? Olha como fica vermelho em toda a região. Isso me dá uma informação que esse tumor já está vindo para cá. E provavelmente ele já atingiu as costelas, o pulmão, entendeu? Então, esse estágio aqui é uma opção bem difícil. O que acontece? A mãe prefere manter a gestação e não fazer o tratamento durante a gestação. Porque você não tem como você estar grávida fazendo quimio e radioterapia, não tem nem chance disso acontecer. Então, na início ali vai ter que tomar uma decisão. Ah, eu vou ter que interromper minha gestação e fazer o tratamento e ficar viva. Ah, eu não quero, eu prefiro correr o risco, mas eu não vou interromper a minha gestação. Então, é muito difícil, tá? Então, olha o tumor aqui exposto praticamente. E também temos essas situações aqui, tá? Então, infelizmente, ó, se você observar, nessa mama aqui já tem cicatrizes e cirurgias, tá vendo? E imagina se já passou por isso, como que deixa chegar nisso, né? Isso aqui não tem mais o que fazer. É tipo dias para a morte, né? Não tem exatamente muita coisa para se fazer. Inclusive, na minha sala de exame da tomografia, eu já tive uma paciente bem semelhante a esse tumor, mas muito semelhante, tá? Já estava exposto para fora e ela durou 24 horas depois do meu atendimento. Aqui também é um outro tipo de tumor, observa que todo, ó, já está no braço aqui, ó, tá vendo? Já subiu para a axila. Então, isso aqui, posteriormente falando, tá por tudo já.
Quando ele chega, como eu falei para vocês, aqui na região da linfática, ele já tá indo para todos os órgãos possíveis que ele possa se alojar. Então, aí realmente nesse estágio é bem difícil de ter alguma chance de ter cura. Observem que é uma mulher jovem, né? Eu sempre trago essa imagem, acho que mundialmente conhecida, né? Está em todas as campanhas. É uma mulher jovem. O que me diz essa informação dessa mulher jovem? Me diz que o câncer não tem idade, né? Quando antigamente a gente falava-se muito em câncer de mama em 50, 60, 70, ninguém falava em pensar em câncer abaixo de 40 anos. Essa mulher que não tem 40 anos, né? Então, a verdade real é que o câncer não tem idade. Dentro da minha sala de exame na clínica, eu já tive um câncer de mama agressivo, com mastectomia radical de uma menina de 15 anos de idade. Vocês podem até pensar que é loucura, mas é verdade. Eu presenciei isso no meu trabalho e na clínica que eu trabalhava. Então, infelizmente, acontece. É aquilo que eu falei sobre as desordenações celulares, a gente não sabe como que acontece e por que acontece, mas acontece. Então, aqui é imagem também muito complicada, né? Já foi feita a cirurgia, e aqui é o sinal da radioterapia. Então, essa cruzinha, gente, é onde é o alvo, a gente chama de alvo, que todo dia vai ser emitido radiação nesse mesmo lugar para tentar matar as células malignas que tiverem aqui nessa região, tá? Então, esse trabalho é altamente calculado, envolve inúmeros profissionais, sendo eles os que eu lembro, né? Físico, tecnólogo em radiologia, médico radiologista, médico oncologista, cirurgião, enfermagem, vocês estão aí no meio, tá, desse trabalho. Então, assim, é um conjunto de profissionais para fazer esse tratamento. Tá? Então, a radioterapia, ela anatomicamente, para você localizar o tumor e aonde será incidida a radiação, ele é feito como se fosse uma tomografia de verdade. É o mesmo processo anatômico de uma tomografia. Mas aí, para fazer o alvo, daí é a emissão, né, o acelerador faz a emissão da radiação no alvo, que a gente chama. Esse local seria o alvo de incidir a radiação. Então, esse autoexame, eu sempre falo que é o toque do amor, né? Porque quem se ama, se toca, se cuida, se conhece, se valoriza, se olha no espelho. Opa, minha mama não era assim. O que está acontecendo? Então, a pessoa se olha um pouco mais, gente. Lembrando que nós estamos passando ainda, né? Ainda não finalizou totalmente a nossa pandemia. Quantas pessoas ficaram vulneráveis à morte? Eu perdi minha mãe esse ano, eu perdi um tio, eu perdi um primo. Eu quase morri ano passado, exatamente nesse mês do ano passado, eu estava numa UTI. Eu fiquei uma semana internada. Então, assim, todos nós estávamos, acho que podemos entender um pouco, ou através de nós mesmos, ou através de um familiar, o quanto nós estamos vulneráveis, né? Então, o autocuidado, o autoexame, o toque, vai ajudar vocês a entender que a vida é preciosa. Nós que ficamos, nós que não fomos atingidos pela morte por esse vírus, a gente tem que dar valor, a gente tem que saber que o nosso corpo é o nosso maior tesouro, né? E a gente tem que se cuidar. Então, como que eu faço esse autoexame? Então, ó, com os braços atrás da cabeça, toque seu seio, as axilas e os mamilos, repita na outra mama. Verifique a ocorrência de dor, dos nódulos, se você encontrar, caroço ou líquidos que saiam dos mamilos. Tem que apertar também a mama para ver se não sai nenhum líquido e que cor que sai. Então, aquela questão lá, lembrando lá do início da nossa conversa, não esqueça que esse autoexame é só para se autoconhecer e ver se tem alguma alteração muito visível. Porém, você vai ter casos que só isso aqui não é nada de diagnóstico, tá, gente? Isso aqui é só para se autoconhecer. O diagnóstico ele começa a partir de algum exame de imagem, seja ele ultrassom,
mamografia, tomossíntese, ressonância magnética, enfim, né? Todas essas linhas de exame. Então, aqui é uma imagem de como é feito o ultrassom, né? Com um transdutorzinho, passa um gel, e o médico rastreia toda a mama, toda a região axilar aqui para ver se está tudo ok. Então, se você tem cisto, principalmente, vai ser bem eficaz para o controle na ultrassom. A mamografia é aquele aparelho, né, que todos sabem que tem que dar uma apertadinha. Às vezes, umas mulheres são mais sensíveis que outras. Dependendo aquele período que você escolheu para marcar a sua mamografia, nunca marque a mamografia no pré-menstrual ou na menstruação. Sempre eu sugiro ou muito antes do ciclo, ou uns dias, pelo menos uns 4, 5 dias depois. Tá? É o melhor momento de você fazer uma mamografia, porque nesse período ali do ciclo, no pré, você fica muito sensível, os hormônios estão ali a todo vapor, e aí você incha a mama, você já tem, né, uma alteração natural. A RM é aquilo que eu falei para vocês, a paciente fica em decúbito ventral, a mama fica aqui dentro da bobina para a gente fazer a aquisição das imagens. A ultrassom mamária é feita, e, ó, por exemplo, aqui tem um exame demonstrando como ele aparece o cisto. Então, aqui mostrando já a medida, né, que eles fazem essas medidas, para ver que tamanho que tem esse cisto. Esse aqui, por exemplo, tem 21,6 milímetros por 11,3. Então, ele faz a medida, multiplica um pelo outro, vai dar em cúbico aqui para ele o tamanho, tá? Esse exame, gente, não se assustem, eu vi uma bola preta lá, é um tumor. Não é assim. O tumor, normalmente, ele aparece na coloração branca para nós, tá? No exame de ultrassom, ele vai aparecer e o médico vai pedir um complemento da mamografia. Então, na mamografia, a gente vai ter uma precisão definitiva se é ou não um tumor. Imagens de ultrassom. Então, aqui, ó, os linfonodos que a gente tem lá na região da axila. Então, o que é esse linfonodo? Ele age também como um protetor do nosso organismo. Então, quando ele vê que algo está ali se aproximando, querendo inflamar, querendo entrar, penetrar no nosso organismo, ele reage com esse aumento, né, para proteção do nosso próprio organismo. Mas a partir do momento que isso aí é rompido, né, pelo câncer de mama, aí entra aquela situação que eu falei para vocês, que ele se torna sistêmico e anda por todo o organismo, né? Então, aí já é meio complicado para voltar. O fibroadenoma, como ele aparece para nós na ultrassom? Lembra que eu falei, ó, ultrassom vai aparecer mais escuro, mamografia mais branco. Apareceu um branco aqui, meu Deus, é um megatumor? Não. Fibroadenoma, ele é considerado, sim, um tumor, mas benigno, tá? A partir do momento que é diagnosticado esse fibroadenoma, é feito esse controle, esse rastreamento de 6 em 6 meses. Para que serve isso? Ele serve para estar monitorando ou aumento, ou a diminuição, ou estadiamento, que ele está estável, né? Que ele não aumentou, não diminuiu, permanece como era originalmente na imagem. Então, se ele não evoluir, ótimo. Agora, começou a evoluir desordenado, aí já começa a entrar na área de risco, tá? Mas isso depende muito da genética, daquela comportamento geral lá de hábitos, né? Que vai poder estar definindo isso para bom ou para ruim. Posições mais utilizadas na mamografia. Então, nós temos essas posições que se chamam, essa aqui no caso, crânio caudal. A gente tem uma vista, uma compressão de cima para baixo, né? Aqui vem, a gente comprime, dispara o raio-x e vem para essa plaquinha aqui para ser revelada. Hoje, isso aqui é um mamógrafo que eu operei por uns 9 anos, tá? Ele não é esse aparelho, mas era igual. Ele é um 600T da GE. Na minha opinião, um dos melhores mamógrafos que já teve até hoje. Só que hoje, os mamógrafos atualizados, eles têm redutor de dose. Então, o que é isso? Ele auxilia na dose de exposição à radiação de uma menor dose. Esse equipamento, ele tinha mais dose emitida, né? A imagem era perfeita, maravilhosa, mas ele tinha
essa contraposição para a gente de emitir mais radiação. Porém, os novos mamógrafos que hoje estão no mercado, eles já têm esse controle reduzido, né? Eu espero que um dia chegue num parecer que não precisa mais apertar. Mas esse apertar, gente, tem uma lógica e tem todo um estudo, tem todo um desenvolvimento feito por diversos médicos, tá? Um médico chileno e um sueco, eles, nas suas experiências de trabalho, né, nas cirurgias, porque antigamente, se vocês acham que existia a possibilidade de falar, vou extrair um quadrante da minha mama, ou 2 quadrantes, isso não existia. Diagnosticou um tumor, seja ele pequeno, médio ou enorme, era o mesmo procedimento, mastectomia radical. Era tirado toda a mama e esvaziado toda a axila. Hoje, graças ao avanço, né, evolução da medicina, isso não precisa mais ser dessa maneira, a menos que o tumor esteja naquelas condições que a gente viu anteriormente, né? Então, hoje se trabalha com quadrantes, hoje se trabalha com terapia-alvo, que é dentro do tumor, né, a semente nuclear. Hoje tem inúmeros tipos de tratamento para não chegar na mastectomia radical. Porém, a mamografia, essa compressão que é feita, a gente é para espalhar esse tecido e diferenciar um tecido fibroglandular por adiposo. Então, por exemplo, quando eu faço a compressão, eu tenho mais espalhamento desse tecido e mais chance de achar uma alteração se tiver no meio desses tecidos. Tumores de mama nas imagens. Como eles aparecem? Observa aqui, ó, que ele aparece bem pequenininho aqui, né? Ó, ele é quase da cor do tecido mamário, tá vendo? É praticamente. Quem não tem muita experiência vai achar que é alguma coisa da mama mesmo. Observa nessa primeira imagem aqui, ó, é quase que olho nu não dá para ver, né, nesse círculozinho. Mas ali a gente tem presença de microcalcificações que podem ser sugestivas de início de algum tumor. Nessa imagem, ó, em 2D, que é o exame de mamografia, que a gente só consegue ver em crânio caudal, que é essa, e nessa que é a média oblíqua lateral, onde eu consigo visualizar bastante parte do músculo peitoral, que é a transição da mama aqui também, porque eu tenho tecido conectado ao meu músculo peitoral. Então, observa, lembra que eu falei para vocês que a maioria dos tumores inicia aqui nos ductos? Olha onde está esse, lá atrás, bem para trás, e literalmente encostando já no músculo peitoral. Então, esse é um tipo de tumor muito complicado para se tratar, que não seja a cirurgia radical, tá? Pela localização que ele se encontra. Então, como ele já está principalmente já perto do músculo, isso aqui tem alguns casos que eles tiram até uma parte do músculo, fica aparecendo até as costelas, tá? Para poder livrar o máximo de tecido doente. No caso dessa imagem aqui da direita, aqui são cortes de tomossíntese, são fatias, né? A tomossíntese é feita várias e várias fatias de 1 milímetro da sua mama. Então, eu consigo visualizar qualquer alteraçãozinha, por menor que ela seja, eu consigo visualizar. Tem uma outra imagem aqui que eu vou mostrar para vocês. Na mamografia com prótese, sempre vem aquela pergunta, né? Isso é para quem tem prótese, ou já falou, ou já ouviu falar. Então, eles chegam para a gente fazer eu tenho prótese mamária. Tem algum problema? Nenhum problema, gente. Vocês podem fazer a mamografia com prótese com a maior segurança do mundo. É a mamografia mais tranquila para se fazer, diga-se de passagem, com exceção da manobra de Eklund, que tem que empurrar a prótese para trás e só puxar o tecido mamário, que na grande maioria é isso aqui, bem pouco tecido. Que normalmente quem vai pôr uma prótese, ela tem pouco tecido mamário, né? Daí ela quer ter volume e põe a prótese. Porém, esse exame não oferece risco nenhum para você fazer com prótese. A compressão é mínima, é bem tranquila. A técnica utilizada é manual, a gente que determina a técnica para conseguir ver os teus tecidos naturais, tá? Então, é um exame mega tranquilo para se fazer, pode fazer, não tenha medo. Nunca deixe de fazer uma mamografia porque tem uma prótese.
Exatamente ao contrário, você não pode esquecer de fazer. Observa aqui, ó, aqui nós temos um tumor. Então, aqui eu tenho um tumor bem alojadinho em cima da prótese. Quer dizer, eu não tenho como afirmar por essa imagem se ele está em cima ou está atrás. Por quê? Porque eu só estou vendo uma imagem em 2D. Eu tenho só uma posição central, né, de cima para baixo, e uma média oblíqua lateral. Porém, eu não tenho volume, né? Eu não tenho as fatias. Mas bem visível já aí próximo da prótese, né? E bem próximo também do músculo. Então, isso daqui já é problema. Observa que nessa mama que tenha o tumor, olha como deforma aqui, ó. Olha como essa aqui tá bem lisinha e essa tá irregular. Tá vendo esse lado aqui como ele fica diferente? Então, já é um sinal diferente que tem alguma coisa. Então, a tomossíntese, o aparelho, gente, é exatamente como um mamógrafo, tá? Logicamente que é um aparelho de última geração. Esse aparelho tem um custo para compra dele e mais ou menos tem aparelhos de até R$ 1,5 milhão. A maioria não adquire o aparelho porque como que você vai, quanto você vai ter que cobrar desse exame para pagar o aparelho, né? É um aparelho muito caro, né? Tem tomografia que é mais barata que isso, né? Então, esse aparelho realmente, a aquisição deles é muito difícil pelo empresário, porque não se paga, né? A custa desse exame, na maioria dos serviços, a maior parte dos serviços que eu conheço, é em torno de R$ 1.200 para realizar esse exame. Qual que é a vantagem do exame, né? Fora a desvantagem da radiação? A aquisição em fatias, né, várias fatias, que me permite evitar uma reconvocação dessa paciente, fazer novos exames, para ter certeza, para ver um posicionamento diferente. Então, ele evita tudo isso, ele vai fazer tudo de uma vez só. Então, aqui eu tenho, na tomossíntese, a forma que fica, ó, a imagem. Então, aqui eu estou fazendo as fatias, slice, em inglês é fatia, tá? Então, eu estou fazendo as fatias em 1 milímetro, e observo que aqui, lógico que tem várias que foram interrompidas aqui, a sequência, mas o ideal dessa imagem é para vocês entenderem que eu estou, ó, com tumor aparente inicial aqui, mas eu tenho esse tecido que é muito próximo da cor do tumor. Então, assim, eu não consigo ter certeza se isso é um tecido dela ou se é uma variação de um tumor já presente. Então, quando eu jogo para tomossíntese, olha o que acontece, eu consigo visualizar a lesão muito bem desassociada. E nessa fatia aqui, eu consigo definir perfeitamente as microcalcificações agrupadas. Então, ó, eu comecei lá na fatia número 1, eu estou lá na 26, né, lá no meio do exame, e aqui eu consigo desassociar o tecido dela com a possível tumoração. Então, nos laudos, vocês vão ouvir muito falar em microcalcificação, em calcificação agrupada, calcificação em espiculada. Vocês vão ouvir vários termos nos laudos de mamografia. Quando vocês ouvirem microcalcificações, opa, acende um alerta. As microcalcificações, na sua grande maioria, são responsáveis para o início do tumor, porque elas estão muito próximas, elas começam se emendando e fechando toda essa célula aqui. E aí, o que acontece? Eu desenvolvo um tumor e esse tumor vai crescendo, crescendo, até não ter muito o que fazer. Então, microcalcificação é sinal de alerta sempre. Quando aparecer para vocês no laudo, calcificação ou lesão espiculada, aí já é um pepino grande. Quando a gente vê esses termos escritos, aí a gente já sabe que provavelmente o tumor está instalado. Porque ele cria pontas, né, esferinhas nas pontas, como uma estrela, e ele vai abraçando o tecido que ele tiver pela frente. Então, esse é o ponto que a gente não quer ver nunca, né? A gente não vai fazer uma mamografia, um exame, querendo ver isso. É o contrário, a gente quer que aquela paciente venha todo ano e fala, ó, 100%, estrelinha, não tem nada. É isso que é para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente tenta fazer sempre as prevenções. Ressonância, então, ó, como eu falei para vocês, a paciente vai estar em decúbito ventral, vai ficar nessa posição em torno de
30 a 40 minutos, às vezes demora mais se mexer, se não aguentar ficar na mesma posição, às vezes demora um pouco mais. Então, a desvantagem ainda é esse tempo longo e o custo, né? A custa do exame em si não é barata, é em torno de R$1.200, R$1.500. Então, infelizmente, não é que no SUS não dão a ressonância, mas ele não vai te dar ressonância para fazer uma prevenção. Ele vai te dar uma ressonância para ter certeza do diagnóstico, que passou pela ultrassom, passou pela mama e não deu para definir o diagnóstico. Aí ele vai te solicitar uma ressonância para complementar e fechar o diagnóstico. Então, observem, como eu falei para vocês, a gente consegue ver todo o tecido, todo o músculo peitoral, caixa torácica, coração e pulmão. Então, esse tumor, com toda certeza, ó, ele já está infiltrado em tecidos do músculo, provavelmente ele já está no pulmão. Pessoas que têm um tumor nesse estágio, se ele fizer uma tomografia, vai aparecer nitidamente vários nódulos pulmonares. Às vezes, do pulmão já está lá no cérebro, vai ver lesão tumoral no cérebro. E em alguns casos, a gente já vê na coluna também, tá? Então, quando chega nesse estágio aqui, é crítico, 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 né? A chance de cura se reduz muito. Imagens na ressonância. Então, aqui eu tenho uma imagem, né, de uma mama sem prótese, mas eu tenho um tumor aqui, ó. Observe que a tecido mamário é isso aqui, e esse tecido já tem uma coloração diferente, que a gente chama nas ponderações e pulsos da ressonância, a gente chama de hipersinal, né? Então, ele se apresenta um hipersinal nesse tecido, isso quer dizer que é um tecido não com a variação anatômica que está tendo no restante. Então, ele se apresenta de uma cor diferente, ressaltando um brilho, para que a gente identifique toda a lesão. Nessa mama aqui, nesse outro paciente, nessa outra paciente, observe que eu tenho prótese, ó. Isso aqui é prótese de mama. Então, o tecido da paciente é essa curva aqui, esse cinzinha mais claro, né? Aí, observa que eu tenho uma região escurinha, que é em roda da prótese, e observa que aqui eu tenho alguns degraus, né? Então, essa prótese está com defeito, né? Então, tem que... Obviamente, se você olhar a olho nu aqui, você já consegue ver que o tamanho da mama está diferente da outra, né? Mesmo tendo prótese, que a ideia de colocar uma prótese é que ela fica exatamente uma parecida com a outra, naturalmente não são iguais, né? Aqui a prova, ó, essa é menor, essa é maior. A gente sempre tem um lado predominante do tamanho, né, naturalmente falando, talvez a gente não vê assim muita diferença, mas existe. Se for medir completamente, dá para ver as diferenças. E nessa mama aqui, a gente já consegue observar o degrau ali da alteração da prótese, tá? Então, quem tem prótese mamária, assim, não tenho nem preciso pensar, eu já tenho certeza que o melhor exame para se fazer é uma ressonância magnética. Pós-tratamento. Aí enche a gente de alegria, né? Aquelas mulheres guerreiras que passaram por tudo isso, por todos esses temores, passaram por todas essas etapas. Observa que essa mulher fez mastectomia, mas ela está com implante, né, de silicone. Na outra mama ela tem auréola, nessa ela já não tem mais, né? E hoje, ó, observa que a cirurgia vem aqui na axila, tá vendo? Ó? Desde aqui, esse degrau é porque foi esvaziado toda a região axilar. Porque o que acontece? Se eu deixar essa região ali e não tirar fora, eu posso ter reincidência do tumor por causa das linfáticas. Então, eles tiram para não alimentar mais nada, tá? Então, por isso que algumas mulheres também são afetadas, vamos dizer, por um cálculo um pouco impreciso na radioterapia, pode-se queimar alguma linfática dessa região e o braço começar a ficar enorme, que não faz a drenagem natural mais. Então, também acontece em alguns tipos de paciente, tá? Pode ser que aconteça. Então, depois do tratamento, essa mulher, né, venceu todas as barreiras e está aqui sorrindo para a vida nova. E algumas que não querem optar pelo silicone, elas optam pelo desenho. Então, elas se amam, né? E
olha o sorriso dessas mulheres, acredito eu que jamais é uma coisa enfeitada ou produzida para enganar ninguém. A pessoa que passa por uma luta dessa, obviamente que ela vai dar muito mais valor à sua vida, ela vai com certeza se olhar diferente, vai valorizar cada detalhe da transformação do corpo, e ainda bem que nós temos esses recursos, né? Então, aqui uma tatuagem do mamilo, que hoje já tem tatuadores fazendo o trabalho de auréola, para parecer com a auréola, gratuitamente. Tem vários fazendo isso. E aqui, outra opção que não quis desenhar, né, na auréola, mas fez uma asa aqui de um anjo, né, da luta. Olha o símbolo que ela desenhou, o símbolo do Outubro Rosa, né, que mundialmente ficou conhecido como a luta contra o câncer de mama. E aqui tem as opções de tratamento. Então, nossos tratamentos, depois do diagnosticado, feito a biópsia lá, que deu maligno, o primeiro passo, a maioria das vezes, é uma cirurgia, né? Para retirar ou quadrante ou mastectomia radical. A radioterapia sempre anda associada, ó, tá vendo? A cirurgia e radioterapia, elas andam muito juntos, porque eles querem ter certeza da aniquilação desse tumor, né, dessa célula maligna, para que não reincida novamente. E aqui na parte de baixo a gente tem a quimioterapia, hormonioterapia e a terapia-alvo. Então, hormonioterapia é um controle hormonal, gente, porque o câncer, o tumor, melhor dizendo, ele ama hormônio, né? Na parte ali dos homens, eu vou citar bastante que tem muita gente que não dá valor, não se preocupa com os anabolizantes, esteroides, né? E isso tem uma relação bem grande também com o desenvolvimento tumoral. Então, a quimioterapia, a hormonioterapia e terapia-alvo andam bem juntinhas nos tratamentos. Então, esse é o símbolo do toque, né? Então, coloco sempre a mulher e o homem, vocês vão entender por quê. Porque o homem, gente, também é afetado pelo tumor de mama. E nós temos uma grande problemática em todo, né, todo o sistema, vamos dizer, a visão masculina, machista, de não querer fazer uma mamografia, por exemplo, sentindo um caroço, achando que aquilo é normal, que bateu, que fez alguma coisa, e esse caroço não some mais. E ele só vai aumentando. Então, aqui é um outro homem, ó, outro senhor, com tumor de mama, né? Então, já saindo, tá vendo? Ó, já tem uma laceraçãozinha querendo sair o tumor para fora. Se você observar mais próximo aqui, ó, do tumor, já tem um outro nódulo aparente. Então, isso aqui ele vai crescer, ele vai tomar conta. Lembrando que, no caso do homem, ele já não tem aquele tecido volumoso da mama, né, as glândulas desenvolvidas, então ele está muito mais próximo da caixa torácica, do músculo peitoral e do pulmão, então é muito fácil de fazer uma metástase. Um exemplo, ó, fratura por metástase, tumor de mama no sexo masculino. Aqui ficou meio apagadinho, mas é a região do quadril. Então, ó, a metástase se instalou aqui e facilmente é feita uma fratura, porque esse osso vai se decompondo pelas células malignas. Aqui é outra imagem da cirurgia, né, de mastectomia no homem, que é a mesma coisa que é feita na mulher, se pratica no homem, tá? A diferença é que os tecidos, né, são menos ou mais, né, dependendo da região afetada. E aqui é uma outra cirurgia, já mostrando aqui, ó, a cicatriz que foi feita e o sinal da radioterapia. Então, a radioterapia, a gente queima, tá? A radiação, ela queima, tá? Porque essa radiação aplicada nessas regiões é altíssima. É para aniquilar mesmo, tá? Então, aqui vamos falar um pouquinho sobre os homens, né? O Novembro Azul, sobre o câncer de próstata, né? Principalmente entender o que tem muita gente que fala em câncer de próstata e não sabe nem onde ela fica, para que serve, né? Então, é uma pequena glândula do tamanho de uma noz, né? Aquela pequenininha, que produz um líquido seminal. A próstata masculina, ela produz o fluido seminal e que nutre e transporta o nosso esperma, né? No caso dos homens. Os sintomas incluem dificuldade em urinar, mas às vezes não há sintomas, tá? Então, aqui é um desenho, né, para entender primeiro no desenho, depois a gente parte para as imagens, de uma próstata completamente normal. Então, eu vejo o canal aqui, ó, livre,
próstata bonitinha e uma próstata com câncer. Né? Então, o que acontece? Ela começa a estreitar, impedindo que isso se desloque, né? Então, começa a dificuldade de urinar, aquela micção com frequência, né? Então, aqui alguns tipos de estágio, né, que ele vai mostrando o que vai acometendo, ó. Estágio 2, ó, já tem mais células tumorais, estágio 3, né, 2, 3, e o quarto estágio que já é aquele caso bem grave, bem alastrado já, né? Então, realmente aí já é bem complicado. Então, ele é recomendado monitoramento, né? Se algum dia der um aumento da próstata ou alguma alteração, e alguns são agressivos que necessitam da radioterapia e de uma cirurgia. Continuando depois com uma terapia hormonal, quimioterápica, entre outros, o tratamento. Quais os sintomas que quem está com câncer de próstata pode sentir? Então, a micção, né, como eu falei, aquela vontade de urinar com frequência, vai lá, tenta fazer xixi, é pouquinho. Aquele fluxo urinário fraquinho ou interrompido, ele começa a fazer xixi, para, né? A vontade de urinar com frequência à noite, que é nictúria, né? Então, aquela pessoa que fica insistentemente indo ao banheiro, acordando no meio da noite, porque sente vontade de urinar. Chega lá, é pouquinho, né? Sangue na urina ou no sêmen, né? Disfunção erétil, que eu acredito que é a maior preocupação de todos, né, os homens, essa disfunção erétil, né, principalmente se o homem for um pouco mais novo. Dor no quadril, costas, coxas, ombros, entre outros ossos, se a doença já se disseminou, que é a metástase, como eu falei para vocês. Então, ela pode atingir até os ossos, né, afetando todo o sistema da pessoa. Fraqueza ou dormência nas pernas ou pés, né, que daí a pessoa já não tem nem força mais para andar, já se entrega. Aqui, alguns exames, né, que são utilizados para diagnosticar toda e estudar a próstata em si, né. Então, tem o PSA, que é feito através do sangue, né, coletado e feito a contagem a leitura, melhor dizendo, dessa alteração, né, que tem os níveis lá, claro que eu não sei de cabeça, mas tem a margem lá de normal e alterado, então já começa por aí o estudo. E o exame do toque, gente, este exame, ele não tem substituto. Esse exame, a maioria acha constrangedor, mas eu sempre me coloco assim, eu falando com homem, né? Eu me coloco, e as mulheres? Quantas constrangimentos a gente passa para fazer nossos exames, né? Às vezes de 6 meses, às vezes anual, mas a gente também passa por um monte de exame constrangedor para a mulher. Né? Então, o homem tem que deixar esse machismo de lado e também entender que o toque é um exame como outro qualquer. E este exame ele é fundamental para definir o aumento dessa próstata, tá? Claro, nós temos o exame de ultrassom via abdominal, via retal, também existe, tá? Mas nenhum vai substituir esse aqui, tá? Aqui nós temos o exame de urina, que vai fazer para ver se está com inflamação, porque o que acontece? Quando eu começo a segurar a urina lá dentro, que ela não está passando, eu começo a criar outros problemas que estão longe da próstata. Eu posso desenvolver uma pielonefrite, uma hidronefrose, que vai atingir o quê? O meu rim. E aí sim o negócio começa a ficar complicado, porque ele vai atingir todos os órgãos daí. Porque o rim, ele é filtro, ele precisa excretar a sujeira que produz ali. Então, se ele não tem por onde sair, ele começa a voltar e ele começa a infeccionar tudo que vem pela frente. E a biópsia é o último estágio, né, para definir se aquilo ali é um tumor ou se é apenas uma alteração celular benigna, né? Então, é só na biópsia, com a histologia, comprovadamente a gente vai saber o tipo de célula. Aqui os aparelhos, né? Então, a ressonância, né? Que também é muito solicitada no diagnóstico do câncer de próstata, o ultrassom, e a histologia, né, da parte laboratorial ou de célula de biópsia, é tudo feito pela histologia. Aqui é como é feito o PSA, então é como um exame comum de sangue, tá? Você vai lá, vai coletar uma amostra de sangue e vai para fazer o teste para ver se tem alteração ou não.
E aqui a urina, né, que também é o mesmo processo de coleta de todos, né, então não precisa ficar desesperado, são exames até muito tranquilos. E o toque, né, que não se substitui, nessa imagem todo mundo dá risada, não sei se vocês riram aí, mas a maioria dá risada. Então, a preocupação do homem é sempre com o toque, né? Então, as piadinhas, aquela brincadeira toda. Lembrando, gente, que a única pessoa que estará naquela cama sofrendo e passando por químio, por radiocirurgia, é você, que deixa de fazer o exame de toque por essas banalidades, eu diria, de piadinha, de machismo, né? Isso daí não vai te trazer benefício nenhum. Então, aqui para vocês entenderem aonde é feito o toque, lógico que a gente sabe que é feito lá pelo ânus, né, no reto, a gente sabe que realmente é um pouco desconfortável, porém é para você entender que aqui está a próstata, e ele vai fazer o toque, se tiver um abaulamento, alguma coisa desordenada, vai aparecer aqui, ó. Então, a hora que ele colocar o dedo aqui, ele vai sentir uma barreira, então ele já vai poder afirmar que tem a sua alteração, tá? Então é por esse motivo que é feito esse toque e é muito importante fazer o toque. Então aqui a gente está vendo onde está a bexiga, aqui o canal ó, que passa, né, o nosso o sêmen, né, o esperma. Então tudo afeta, tá, gente? É afetado de todas as maneiras. Então vamos caprichar nas prevenções que elas salvam. Aqui, ó, como é demonstrado como é feito um ultrassom no homem, né? Então, é bem simples, é um exame como outro qualquer de ultrassom, né? Direcionado mais para a região pélvica ali do paciente. Então, é bem tranquilo, bem sossegado. Há um outro jeito de fazer, que é via retal, que é feito pelo ânus, mas nem todos solicitam esse exame. A maioria pede uma ressonância magnética. Aqui a ressonância, como ela é feita, a mesmíssima coisa, o paciente é posicionado na máquina confortavelmente para estudar a região pélvica dele, tá? Aqui é o estudo dos médicos, né? Observe que aqui a gente já sabe que são médicos, até pela postura de paramentação. Isso aí é na hora da biópsia. Então, aqui eles colocam, né, para fazer a biópsia, ó, o posicionamento que o paciente fica. Para ele conseguir, ele vai ser guiado pela ultrassonografia. Então, o médico, um vai estar ultrassonografando e o outro vai estar fazendo a captação. Quando a agulha chegar próximo ao tecido, ele vai colocar lá como marcador que está no ponto ideal para fazer a captação do tecido. E é feito retirado um pedacinho desse local, tá? Fiquem tranquilos que é tudo feito com procedimento com segurança, não é de qualquer jeito, não é entra aí, vamos fazer a biópsia, não é assim, é todo um planejamento prévio muito legal, bem bacana. Quando eu considero que é um câncer de próstata? O câncer ele ocorre quando há uma multiplicação, né, desordenada das células, culminando em um tumor maligno, que pode acometer apenas a glândula, né, da próstata, ou se estender por algum local, ou sistemicamente falando, que é, ou ele fica ali naquela região apenas, e você já diagnostica e faz o tratamento, ou ele pode ir para todo o sistema através da metástase. Então, aqui mais um desenho, né, para vocês observar o que seria uma próstata normal e o tumor, o que ele faz, ele começa a comprimir totalmente esse canal, né, deformando toda a região anatômica ali, prejudicando todo o sistema. Aqui, claramente, ó, aqui é uma pelve, então aqui é a cabeça do fêmur, para vocês entenderem melhor, né, aqui é a bexiga, tá? E aqui nós temos a próstata. Observa que na lateral aqui a gente já começa a ver a alteração, porque o sinal na ressonância ele nos aparece de um sinal diferente. E aqui nós já temos um tumor bem avançado, né? Então ele está todo comprimido, toda a região já está bem desenvolvido. Aqui é o tumor extraído, tá? Isso aqui é uma peça anatômica de um tumor de próstata. Esse tumor estava perto de 1 quilo, tá? 800, eu acho, que dá aqui. Não dá para definir bem, mas em torno de 800 gramas esse tumor, tá? Então, tem tumores, obviamente, que são enormes, mas não quer dizer que todos vão ser desse tamanho, tá, gente? Isso aqui é a fase
final, terminal, de uma pessoa que nunca se cuidou, que nunca fez a prevenção, que deixou o negócio correr à solta até a última instância. E aí, infelizmente, olha o tamanho desse tumor, gente. Não tem o que fazer, né? Aqui já é num cadáver dissecado, né? Então a gente observa o desenho do carcinoma, ó, todo envolvido aqui, e a uretra prostática, ó, comprimida ali no meio, né? A gente quase nem consegue visualizar. E aqui está o carcinoma todo já tomado ali na região. Como é desenvolvido o câncer de próstata? O desenvolvimento desse câncer está ligado ao aumento das taxas determinadas nos hormônios, né? Níveis elevados de androgênios, que são os hormônios masculinos, como a testosterona, por exemplo, promovem o crescimento celular da próstata e podem contribuir para o risco de câncer de próstata em alguns homens. Olha essa informação sobre o testosterona. Quantas pessoas vocês devem conhecer que se aplicam testosterona para ganhar massa e diminuir gordura? Né, eu já estou falando aí, vamos puxar um pouquinho sobre a questão dos anabolizantes, esteroides, que é utilizado em academias, né? Não pela academia, não estou querendo culpar nenhuma academia, mas pessoas que procuram por esse método, né? Para desenvolver melhor o músculo, né? Ficar aqueles bombadão, bonitão ali. Por quanto tempo você acha que vai durar isso aí? E depois, qual a consequência desse músculo muito desenvolvido, né? Qual que vai ser a consequência desses anabolizantes, dessas coisas? Vocês podem pesquisar, gente. O que eu estou falando aqui é fundamentado em estudo, tá? Podem pesquisar o que o anabolizante, o que um esteroide é capaz de fazer e qual a contribuição dele para um desenvolvimento de câncer. É altíssimo, tá? Lógico que quem vai fazer esse tipo de tratamento, ninguém vai se preocupar daqui 20, 30 anos, mas os 20, 30 anos passam e a gente chega lá. Então, pense bem na atitude de hoje, que pode ser o teu futuro. Como que você vai querer estar passando, né, o teu futuro? É possível ter câncer antes dos 40 anos? Esse câncer de próstata, ele é um mito, porque apesar desse risco da doença aumentar significativamente após os 50, cerca de 40% dos casos são diagnosticados em homens abaixo dessa idade. Então, por exemplo, 40% abaixo de 50 anos. Não quer dizer que ele esteja com 40 ou 39, ele pode estar abaixo de 50, entre 40 e 50. Na faixa etária de 40 é raro, tá? Então, por isso que é muito difícil que isso aconteça, a menos que você esteja provocando, né, com esses anabolizantes, as coisas, há muito tempo. Então, tome cuidado, quem tiver essa prática, repense um pouquinho. Quais as chances de cura do câncer de próstata? Segundo os especialistas, o importante diagnóstico precoce da doença. Quando a descoberta é na fase inicial, a chance de cura é superior a 90%. Então, assim, gente, é muita chance para você curar. Né? Em caso de suspeita desse câncer, o paciente já é encaminhado para uma avaliação com o urologista, e pela rede pública a gente tem esse tratamento. Eu coloquei aqui rede pública, mas isso pode ser na rede privada, não tem problema. Você tem teu plano, você vai para a rede privada, faz as suas avaliações. Mas na rede pública nós temos isso. Tá? Então, você não vai ter uma desculpa, eu não vou fazer porque é caro. Eu vou fazer sim, porque eu tenho gratuitamente pelo SUS. Estou com câncer, e agora? Né? Qual que é o resultado aí? Estou com câncer, o que eu faço agora? Muita calma nessa hora. Se diagnosticado precocemente, as chances de cura são enormes, né? Como a gente viu, acima de 90%. Essa é a melhor escolha do tratamento, que é feita pelo médico especializado. Então, se você está bem no início da doença, você tem grande chance de fazer um tratamento bem tranquilo e curar esse câncer. Então, aqui eu coloco aqui do lado, ó, vigilância ativa é o que acompanha a velocidade desse crescimento. Então, isso daqui, gente, é o principal, na minha opinião, é a vigilância. É você fazer aquele exame anualmente, quando chegou aquela idade que é necessário, visualizar muito os seus hábitos, né? Aquela coisa com a bebida, com o cigarro, com o sedentarismo, com a obesidade, compulsão de comida, né?
tudo isso pode levar a um desordenamento das células. Cirurgia radical aberta, né, laparoscopia ou robótica, e esse caso já é pela indicação médica, dependendo do estágio do seu tumor. Radioterapia também, ela mata as células cancerosas por radiação, mas também só pode ser realizada por indicação médica. Nunca, vai lá e faz uma radioterapia, você nunca vai conseguir fazer, tá? Você vai ter que passar por toda a avaliação médica e ver se realmente você precisa disso. Terapia hormonal, que é o baixa o nível dos hormônios masculinos que estimula o crescimento do tumor. Por quê? Aquilo que eu acabei de falar. Então, se eu tenho um estímulo de hormônio, eu tenho um estímulo de tumor. Então, a minha célula cancerígena, ela existe em mim, ela está quietinha, ela está bonitinha, ela afastada das outras, ela não se modificou, ela não se dividiu, ela está lá quietinha. Agora, se eu fico toda hora dando uma cutucadinha nela, eu acho que daí ela vai pensar, está me enchendo o saco essa cutucada, eu vou sair daqui. Daqui a pouco ela vai para o lado, ela se encontra com outra e ali começa. Então, essa questão de como você está indo na academia, o que você toma, o que você se injeta, né, para desenvolver o músculo, toma muito cuidado. Inclusive, está aqui a informação que eu estou falando para vocês, justamente na hormonioterapia é feito até a baixa desse hormônio temporariamente, para ele não alimentar aquela célula de tumor. Tá? É a mesma coisa quando você tem uma desordenação hormonal numa mulher e também simula uma menopausa precoce com hormonioterapia. E é justamente para acalmar o negócio ali e não deixar evoluir. Então, só que tudo isso, gente, repito para vocês, é somente oferecido e indicado pelo médico seu. Não é a receita da vizinha, o que o vizinho fez você vai fazer. É o médico, é o controle, é o especialista que vai estar sugerindo seu tratamento. Terapia multimodal é aqueles pacientes com tumores agressivos que precisam de diversos tipos de tratamento, que ele vai desde aquele rastreamento de 6 em 6 meses até cirurgia, radioterapia, um conjunto de tratamento. Então, esse é a multimodal. E aqui a minha imagem, né, que eu deixo para vocês, né, para os homens, nesse caso, o lacinho. Esses laços, gente, ele tem uma representação tão gigante. É apenas uma cor, né, um desenho, uma cor, né? Mas se vocês imaginassem o símbolo, por que se fez isso? É justamente porque antigamente não se pensava em prevenção. Se fazia tratamento ou até esperar ali um tratamento paliativo para morrer. Então, não se preocupava com a prevenção precoce para não se desenvolver a fase ruim ou grave da doença. Né? Então, esses símbolos, essas bandeiras, é lógico, a gente lembra muito dessa bandeira no Outubro Rosa e no Novembro Azul, que foi determinado para ser um mês vigilante para isso, né? Nos homens e mulheres. Porém, gente, é o ano todo, é a vida toda, tá? Então, a luta não pode parar, ela continua, né? Nós temos que se abraçar. Essa imagem que eu acho muito legal, ó, pessoas de cor-de-rosa fazendo o desenho do laço, né? Então, por isso que eu trago sempre essa imagem das minhas palestras, porque esse símbolo vivo desse laço me diz que a união faz a força. Então, essa palestra, nessa noite, essa informação que eu trago para vocês, eu quero que vocês se coloquem no lugar dessas pessoas que estão nessa luta, nessa bandeira elevada, e mostrem que vocês também agora têm mais informação e vocês podem estar ajudando pessoas que ou estão passando por esse momento, ou já passaram, ou ainda podem passar. Então, aquela que ainda não passou, você tem toda a chance de ajudar ela a nunca passar por isso. Porque você vai informar, você vai ficar ali, se é um familiar teu, você vai ficar pegando no pé, se é uma vizinha que você gosta, você vai ficar chamando a atenção dela para fazer os exames, e isso vai te trazer um benefício que é o maior, na minha opinião, a consciência tranquila de que você fez a sua parte. Claro que tem pessoas, infelizmente, vamos falar, ignorantes, né, que vão ignorar literalmente todas essas informações e ajudas, mas daí está na mão dela, né? A nossa parte a gente fez. Então, essa seria a minha mensagem dessa noite,
Espero ter contribuído. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. E aí, Fátima? Oi, Ju. Quero agradecer pela oportunidade de ter dado essa aula maravilhosa. Não Acho que sei se eu falei muito rápido, gente, é para não também não estender muito o horário de vocês, né? Todo mundo cansado, né? Mas espero que vocês, de alguma maneira, tenha sido contribuinte aí para vocês. e agradecer a oportunidade aí de aprender. Também aprendi bastante coisa. E agora vou interromper a gravação e deixar vocês fazerem, né, esse bate-papo com a Ju e fazerem as perguntas. Quem quiser fazer pergunta pelo chat, pode fazer pelo chat que eu leio. E quem quiser abrir o áudio, o vídeo para fazer as perguntas, fiquem também à vontade. Beleza.